Olá, meus queridos padawans, tudo bem com vocês? Bom, a gente vai falar um pouquinho agora sobre Flask, né? Porque, assim, quando a gente fala sobre Python, né, geralmente a primeira coisa que vem na nossa cabeça é data science, machine learning. A gente nunca pensa efetivamente no desenvolvimento web, principalmente um back-end formado com Python. Mas hoje você vai ver, né, numa série aí de 3 vídeos, o que é possível fazer com esse desenvolvimento Python aí, junto com esse micro framework que é o Flask, tá? Para poder a gente desenvolver APIs dentro da web, né? Ou APIs para o web, de serviços web. Nós vamos construir uma API REST aqui. Tudo bem? Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é justamente o que? É começar a montar o nosso ambiente virtual. Então, para isso, a gente vem aqui no nosso terminal, na pastinha do nosso projeto, e a gente vai criar um ambiente virtual do Python. Então, é Python-m venv, e aí eu vou colocar aqui a pastinha que eu quero, ponto, barra, ao contrário, porque eu estou no Windows, tá? Se fosse no Linux, seria a barra normal, tá? E aí aqui, barra venv de novo. Ele vai criar uma pastinha chamada venv, tá bom? Dentro dessa pasta e é onde que ele vai instalar todo o ambiente virtual. Então vou dar um Enter aqui. Ele vai demorar um pouquinho. E nesta demora, ele vai criando. Pronto, ó. Se eu der um ls aqui, ó, ele aparece aqui a pastinha venv, tá? Então aí eu vou trocar aqui para o Visual Studio, que é onde a gente vai começar a codar mesmo o nosso código aqui e tudo mais. E a primeira coisa que eu vou fazer é chegar aqui e criar um arquivo chamado api.py, tá? E aí, para poder a gente começar a criar essa API, eu vou ter que importar um eu vou ter que importar um carinha aqui chamado Flask, né? Então, from Flask, import a classe Flask, tá? Só que isso daqui ele não vai reconhecer. Por quê? A gente só criou o ambiente virtual. E aí, lembrando, o ambiente virtual do Python ele serve para quê? Para a gente poder ter a possibilidade de criar um ambiente todo sem ficar dependendo de instalar dentro da nossa máquina. Isso faz toda a diferença para a gente não sobrecarregar a nossa máquina com um monte de instalações desnecessárias. Então a gente vai para o nosso. A gente vai, cria um ambiente virtual e instala tudo que a gente precisa para aquele projeto. Então vamos, depois que a gente faz isso tudo, a gente precisa sempre trabalhar aí um pouquinho melhor com essas informações. Tá? Então a gente sempre tem em mente do que primeiro a gente instala o ambiente virtual, dentro do ambiente virtual a gente instala todos os pacotes que nós vamos consumir e aí sim a gente começa a desenvolver o nosso projeto, tudo bem? Então é justamente isso que a gente vai fazer aqui. Então vamos voltar lá para o terminal, tá? E aí eu vou ativar o meu ambiente virtual. Então para ativar o meu ambiente virtual, eu vou colocar o ponto barra venv, aí vai ter uma pastinha chamada scripts. E aí vai ter o activate. No Windows vai ter o ponto .bat, no Linux e no Mac vai ter só o activate, tá? Só que vai ser um ponto .sh. Então, fique à vontade para poder usar ele. E eu sei que ele vai ativar nesse carinha aqui do Commander que eu estou usando, né? O Sender. Aqui, ele aparece esse venv aqui. Né? No PowerShell ele aparece aqui na frente. No terminal que você estiver usando no Linux pode aparecer em outro lugar, mas ele vai aparecer sempre essa informação aqui, ó, venv, né, que é o ambiente que a gente criou, tá? O nome da pastinha que a gente criou. Para poder agora a gente instalar o Flask, eu vou usar o pip. Então eu vou vir aqui, ó, pip install, tá? E vou escrever Flask. Olha lá. Ele vai fazer vai coletar todas as informações do Flask, né? E beleza.
ele já vai estar aqui instalado bonitinho. Ele dá esse warning aqui que você poderia instalar, né, esse cara aqui, ó, para poder atualizar o pip, tá? Não faz diferença você fazer isso agora ou não, mas você pode simplesmente atualizar, tá? Para poder sumir esse warning aqui, porque ele traz uma versão 19 do pip no ambiente virtual, tá? Nessa versão do Python que eu estou usando, tudo bem? Mas é simplesmente isso aqui. Agora a gente pode voltar para o nosso código, que agora eu tenho o Flask aqui para poder trabalhar. E aí o que eu vou fazer? Eu vou criar um carinha chamado app aqui, que vai ser a minha application, tá? E eu vou passar para ele esse cara aqui, ó, Flask e o name, tá? Esse name é o próprio Python que vai definir numa variável de ambiente. Então ele vai pegar basicamente esse nome que a gente definiu da pasta aqui, API Flask NGOS, tá? Que a gente vai fazer uma aplicação aqui de listagem de ONGs, tá? Como se fosse uma consulta de ONGs disponíveis na sua região, só para poder simular e ter um certo objetivo no nosso projeto, tá? Então a gente vai ter essa informação aqui e o Python que vai carregar isso aqui para poder saber lá nos processos do computador, do sistema operacional, qual que é a aplicação Python que está rodando. Tá? Basicamente é isso que acontece com esse name. Então, você usando esse name, ok, mas você pode definir uma string aqui qualquer. Tá? Como a gente está num ambiente de desenvolvimento, eu vou usar um carinha aqui, ó, chamado um dicionário aqui, que o Python tem, que é o config, e eu vou chamar ele, vou falar que o debug dele, né? Debug vai receber true, tá bom? Ativando, quando a gente ativa esse cara aqui, o debug true, o legal dele é que o que acontece? O Python ele vai ficar, toda vez que a gente alterar alguma coisa na nossa aplicação, nos nossos arquivos, toda vez que a gente salvar, ele já reinicia o servidor para a gente. É o que a gente vai fazer agora, é criar o servidor aqui, ó, com app run, tá? Feito isso aqui, ó, salvei, tá? Esse códigozinho, a gente volta para o terminal. Voltou para o terminal, eu vou vir aqui, ó, e simplesmente Python API Py, tá? E ele subiu aqui o nosso servidor. O servidor ele vai estar rodando nesse cara aqui, ó, 197.001, né? Na porta 5000. Isso significa, esse 127.001 significa localhost. Então a gente vai lá agora no nosso terminal, vem aqui, ó, digita localhost 2.5000, dá um enter e ele fala: "Wow, not found", né? Recurso não encontrado. Beleza, é exatamente isso que a gente está esperando aqui, esse recurso não encontrado. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai voltar aqui agora pro nosso Visual Code, tá? E vamos escrever o que? Nós vamos criar agora uma rota, né? A rota de acesso à nossa API. Então, app route e a gente quer a API, né? A rota raiz. Então, vai definir aqui um método para representar essa rota, um index aqui, ó. Então, def index, ele está representando a rota raiz do nosso projeto. Então, se eu chamar localhost 5000, é essa rota que ele vai chamar, tá bom? Então, o que que eu vou fazer aqui agora, tá? Eu vou criar simplesmente um return de um HTML. Vou colocar aqui um HTML simples, só encontre uma ONG, tá? E a gente coloca aqui um outro parágrafo, só para poder falar aqui, ó, assim, ó, este site é um protótipo de API para encontrar, né, ONGs, tá, pelo Brasil. Pronto.
A gente fez isso aqui, ó, salvei, tá certo? Opa, tem uma palavrinha aqui a mais, return, beleza, agora sim. Salvei aqui. E se a gente passar pelo terminal, ó, deu um erro por conta do return, tá vendo? Quando ele, alguns erros ele mata, tá? Se você escrever alguma coisa que o Python não reconhece, ele mata, então a gente precisa subir o servidor de novo. Tem que ficar atento só com isso. Então, subiu o servidor, tá? Então, agora a gente pode vir aqui e atualizar nossa página. Então, tá aqui, ó. Encontre uma ONG, né? Então, esse site é um protótipo de API para encontrar ONGs pelo Brasil. Então, é só para poder deixar um informativo. Como é um serviço, às vezes a gente deixa essa rota aqui listando todos os serviços, alguma coisa do tipo, uma documentação do serviço nessa rota, tá? Então, essa é uma prática, então, para poder facilitar aí a documentação, encontrar a documentação que vai estar disponível para todos aí, certo? Então, seguindo aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um banco de dados. Para criar um banco de dados, né, o ideal é eu não vou usar o MySQL nem nada, como é só uma demonstração. Eu vou criar um arquivo chamado extensions.py. O extensions.py, ele vai ter aqui uma lista que vai simular o nosso banco de dados. Eu vou chamá-la de DB. E aí eu vou colocar aqui, ó, Instituto 1, aí Instituto 2 e o Instituto 3. Tá? Então criei aqui um banco de dados com 3 strings aqui. Então, qual que é o propósito disso agora, né? Na nossa API, o que a gente tem que fazer? Eu vou ter que começar a criar recursos aqui para poder a gente conseguir trabalhar no formato de uma API REST. E o que é esse formato da API REST, né? A gente tem os verbos do HTTP, que são basicamente, né, get, a gente tem aqui o get, o post, o put e o delete. Esses caras aqui, eles representam, né, operações que a gente pode falar que são consultas, no geral, tá? Criação de recurso, ou, né, inclusão no banco de dados aqui, vamos colocar assim, né? Esse outro aqui é atualização do recurso, né? E aqui a exclusão do recurso, certo? Então, basicamente, são essas os verbos do HTTP que numa API REST eles representam essas operações do CRUD, né? Create, Retrieve, Update, Delete, tá? Então, seria post, get, put, delete, tá? Então, seria essas as operações CRUD. Para poder fazer isso, a gente vai começar a criar várias outras rotas aqui. A gente vai criar uma rota representando as ONGs. Lembrando que o nosso código, métodos, objetos e tudo mais, o legal é sempre a gente criar em inglês para poder facilitar esses frameworks nossos, né, a reconhecer melhor e a trabalhar melhor com autocomplete, essas coisas do tipo, e dar um significado melhor para os nossos códigos. Então, eu vou criar aqui um endereço, tá, chamado API V1. Então, estou falando que o endereço que eu vou acessar vai ser localhost 2.5000 barra API barra V1, que é a versão 1. E aí eu quero quais os recursos que eu quero. O recurso que eu quero consultar aqui é os NONGs, né? As ONGs, Non-Governmental Organizations, tá? Então, é isso daqui que significa NOGs.
Só que eu quero um método específico, né, um método do HTTP específico. Eu posso passar aqui para ele um parâmetro também nesse route, né, que é o método get, tá certo? Então, esse daqui é o primeiro passo. E aí, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou vir aqui, ó, def, tá? E vou chamar ele aqui getAll, por exemplo. GetAll. E aí eu vou fazer o quê? Vou dar um return, mas eu quero dar um return direto aqui no meu DB, né, no meu banco de dados. Para isso eu preciso importar ele aqui também. Então, from extensions, tá? Import quem? O DB. Maravilha? Então ele vai ter essa carinha aqui, tá? Então, vamos só conferir se nossa aplicação está no ar ainda. Olha lá, ó. Então, tá vendo? Toda vez que eu salvei que não deu problema, a aplicação ainda está no ar, o servidor reiniciou. Então, nosso serviço está funcionando. Então, eu vou vir aqui agora e vamos colocar aqui os nossos recursos. E deu ruim, né? Deu ruim porque ele está falando ali que o array ele não consegue mandar para cá, né? Ele não consegue trabalhar enviando um array para o navegador. De fato, né? O HTML ele é um texto, então a gente precisa corrigir isso. Como que a gente vai fazer essa correção? Basta a gente colocar aqui uma string, olha só. Feito aqui com a string, né? O que acontece? A gente vai vir aqui, vamos atualizar e voilá, olha aí. A gente tem aqui o nosso array. Só que não é assim que a gente manda uma informação na API REST, né? A gente precisa utilizar alguns tipos de protocolos ou de padrões de texto para poder fazer isso. Então, para poder trabalhar com isso aqui, a gente vai importar também do Flask aqui, ó, a gente vai importar um outro carinha chamado JSONify. Por quê? Eu vou trabalhar com o padrão JSON, ele é o mais fácil que tem, poderia ser um XML, um YAML, né? Mas esse carinha aqui é o mais fácil. E aí eu posso fazer aqui, ó, transformar esse array agora num padrão JSON, simplesmente colocando aqui como um dicionário, ó. Nogs, dois pontos, tá? Aqui esse nogs como uma chave tem que ser string, beleza? Feito isso, tá? Atualizamos, vamos só conferir aqui, ó, tudo certinho, reiniciou o nosso servidor. Vamos vir aqui e atualizar esse cara. Olha só que coisa linda. Já veio no padrão JSON aqui pra gente, tá? Então a gente já criou aqui a primeira parte, né, da nossa API REST. Tá? O próximo passo que a gente vai fazer é o quê? A gente vai criar um modelo, porque isso daqui né, se a gente for parar para pensar, na API a gente está trabalhando com uma string direto ali, né, e a gente está modelando as nossas ONGs com um texto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um modelo para essa ONG, depois a gente vai fazer uma consulta de um único registro e, por fim, a gente vai fazer a criação desse registro. Tá bom? Então, espero que vocês tenham curtido até agora e espero vocês no próximo vídeo. Valeu!